bem-vindos a mais esse MDS Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante. O verão está chegando, então nada mais importante do que a gente falar sobre os cuidados da pele no verão. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Claro, dermatologista, com o doutor Cláudio, nosso diretor médico, e hoje o nosso assunto vai ser quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter com relação aos cuidados, principalmente nessa época que é tão quente, faz tão sol, como no Brasil, que é um país tropical. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua participação. Obrigada, doutor Cláudio. Obrigado pela presença, Patrícia. Eu acho que, para iniciar, e a gente vai tentar abordar muito quais são as dúvidas, né, da maior parte do público, se a gente podia explorar um pouco sobre a estatística, tem alguma área que é mais incidente, onde o câncer de pele, aí já falando um pouquinho sobre câncer de pele, é mais prevalente, enfim, ou não, pode atingir qualquer pessoa, qualquer tipo de situação ou região. Bom, o câncer de pele, ele é hoje, Camila, o câncer mais incidente aqui no Brasil. Então, de todos os cânceres que a gente tem, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer do Brasil, ele fala que a gente tem 30% de todos os cânceres são relacionados com a pele. Tá? Então, é uma incidência grande. Por isso que o câncer de pele é um câncer super importante. É importante da gente falar sobre esse assunto, né? É um momento de maior exposição, mas a gente tem câncer de pele o ano todo. Né? E a gente precisa ter um cuidado especial, porque é um câncer que a gente tem muito frequente, mas ele é muito tratável. Então, é um câncer que, se a gente pega no início, se a gente diagnostica ele de forma precoce, a gente tem uma taxa de cura muito alta. Então, falando de prevalência de diferentes regiões no Brasil, o que a gente tem mais frequente de casos são casos no sul do país, então região Paraná, Curitiba e Rio Grande do Sul, muito relacionado com o tipo de pele dessa região. Né? Então, são pessoas que têm um fototipo mais baixo, né? Um fototipo de pele clara, que tendem a não bronzear, então são peles que ficam mais vermelhas quando expostas ao sol. A melanina, ela confere uma produção na verdade, uma proteção para a nossa pele, e as pessoas que têm menos melanina, que são mais branquinhas, tendem a se queimar mais fácil e tem um efeito nocivo do sol mais evidente na pele. Então, essas populações mais branquinhas têm maior tendência a ter câncer de pele, né? Isso é algo que a gente já sabe, mas nessas regiões mais do sul do país. Né? E tem outro fator também que é importante, que é um fator mais comportamental. A gente tem áreas rurais grandes, né, combinados com uma pele clara, então são pessoas que acabam se expondo muito, que ficam muito expostas à radiação, e aí a gente tem um alto índice de câncer de pele nessas pessoas também. Acho que uma coisa importante, Patrícia, você fala em relação à quantidade de casos de câncer de pele, e a gente acaba falando muito no dia a dia sobre outros tipos de cânceres, que são muito importantes também a prevenção, câncer de mama, câncer de próstata, mas você lembrou bem, o câncer de pele é o câncer mais comum na população brasileira e no mais mundo. Comum, exato. E desses tipos de câncer de pele, quais são os mais importantes, os mais que evoluem de uma forma mais rápida ou que as lesões não são tão claras de diagnóstico? Faz um pouquinho para a gente esse paralelo. Olha, Cláudia, então é o seguinte, a gente tem 3 tipos de câncer de pele que são mais frequentes, né? Que são carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma, que é o mais famoso deles. Então, o basocelular é o carcinoma mais frequente, né? O nosso câncer de pele mais frequente. Ele é o menos agressivo, então, que bom, né? Porque ele é o que a gente mais encontra. E ele, se diagnosticado no início, ele é muito simples de ser resolvido, de curar. Então, na maioria das vezes, a gente faz uma pequena cirurgia ou faz uma remoção dessa lesão e o paciente está curado. Difícil esse carcinoma ter outros tipos de infiltração ou de dar alguma metástase, né? Muito, muito, muito raro. Esse é um carcinoma que aparece muito em área fotoexposta, então tem muita relação com o sol. Então, a gente vê muita lesão em região de rosto, pescoço, orelha, tronco. Então, essas regiões a gente encontra muitas lesões, mas é um carcinoma de fácil tratamento. O espinocelular é o segundo mais frequente, ele é um pouco mais complicadinho, um pouco mais perigoso do que o basocelular, também muito relacionado com áreas de exposição, né? Mesmas regiões de tronco, cabeça e orelhas. E ele é um câncer que já dá um pouquinho mais de complicação. E aí a gente vai para o terceiro tipo, que é o melanoma, que é o mais famoso, porque ele é o mais perigoso dos cânceres, ele é o mais agressivo, ele é o menos prevalente, ou seja, ele
é o que a gente encontra menos, mas a gente precisa ter muita atenção, porque ele é um câncer que pode, sim, dar outras complicações. Ele pode invadir tecidos, ele pode dar metástase, inclusive em órgãos supernobres, né? Pulmão, fígado e sistema nervoso central, então cérebro. Então, é algo que a gente precisa ter muita atenção. É um diagnóstico importantíssimo de ser feito no começo, porque mesmo esse câncer, que é um câncer que pode dar complicações, se você diagnosticar ele de uma forma precoce, a gente tem uma chance de cura de 90%. Então, é altíssima a chance de cura. Por isso que, quando a gente fala de campanha de câncer, e nessa prevenção que você estava trazendo, Cláudio, mesmo da prevenção do câncer de mama, que a gente tem um autoexame, por isso que o autoexame das pintas e das lesões do corpo é tão importante. Porque é um câncer que, se você pega no começo, a gente trata e acabou. Você não tem outras complicações. Qualquer lesão que surja diferente, né? Às vezes uma ferida, uma mancha, uma pinta, que ela não se cura sozinha ou que ela tem algum tipo de característica, ela precisa ser avaliada pelo médico. Precisa ser avaliada. Esse ponto que você tocou de não cicatrização ou de uma ferida que não se resolve sozinha é extremamente importante. Porque as lesões que precisam levantar suspeita são essas lesões que são uma cor um pouco diferente, né? Uma lesão mais avermelhada ou descamativa, mas que sangra, que já está lá há um tempo e melhora, mas ela não cura 100%. Ou mesmo uma pinta. Pintas diferentes também chamam a atenção, né? Pintas novas, porque o melanoma pode vir de uma pinta nova. Ou uma pinta que mudou, pinta que evoluiu. Poxa, era uma pinta pequenininha, achei que ela está maior. Ou achei que mudou de cor, era marrom, agora eu estou vendo que tem um tom de preto mais evidente. Então, essas mudanças, elas são importantes, né? Tem muitos sinais relacionados, né? Eu acho que por isso a gente tem que ficar bem atento com relação às pintas. E imagino que só no estágio mais agressivo, um pouco mais avançado, que começa a ter algum tipo de sintoma. Exato. A maioria dos cânceres de pele são assintomáticos, ou seja, a pessoa não tem nenhum tipo de dor, de coceira, de desconforto. Ele é uma pintinha, uma manchinha ou uma lesão que, no máximo, sangra um pouquinho. Então, realmente, ele é silencioso. Precisa ficar atento, porque ele não tem uma característica de ter nenhum incômodo para o paciente. Acho que tem uma regra importante que a gente acaba conhecendo no nosso meio, mas acho que seria legal explicar para o nosso público a regra ABCDE e como ela auxilia no diagnóstico. Então, essa regra é excelente, porque ela é uma regra simples, mas que ajuda tanto profissionais de saúde em geral, quanto a população a lembrar o que a gente precisa ver nessas lesões do corpo. Então, o que eu preciso olhar nesse autoexame? Então, se você lembrar do A, B, C, D, você vai lembrar das características principais que a gente precisa olhar nessas manchinhas e nessas pintas. Então, o A vem de assimetria. As lesões mais benignas, elas têm costume de ser simétricas. Então, se você viu que tem uma assimetria nessa lesão, é um ponto para a gente ficar de olho. O B é em relação às bordas. As bordas que são irregulares, então, aquela pinta que tem um desenho, que tem uma pontinha extra, ou que tem um formato um pouco diferente, também tem que chamar atenção. O C vem para cores. Pintas de cor diferente também devem chamar a atenção. E aí, cor, a gente está falando de diferença de cor de uma forma delicada. Então, pode ser diferentes tons de marrom, um preto, um preto mais azulado, né? Então, isso já chama atenção também. D vem para diâmetro. Então, pintas de diâmetro maior que 6 milímetros também chama a atenção. A gente pode ter melanomas com menos que essa medida, mas quando a gente tem pintas maiores também a gente tem que ficar atento. E o E é de evolução. Eu acho que o E é um dos mais importantes, porque é isso. Pinta normal não tem grande mudança. Ela pode mudar de tamanho, se a gente está falando de uma pinta de uma criança, de um bebê, mas ela geralmente não evolui tanto. Então, pinta mudou de tamanho, mudou de cor, mudou de forma, atenção, precisa procurar uma ajuda médica para a gente ver o que está acontecendo com essa pinta, com essa lesão. Perfeito. Eu acho que você já até comentou um pouquinho, doutora, mas só para reforçar, acho que para o público, quais seriam os principais tratamentos? Então, eu notei que eu estou com uma pinta que tem tá com algum desses sinais diferentes, aí eu fiz uma consulta com o dermatologista e foi feito um diagnóstico de um tipo de câncer de pele. Quais são os principais tratamentos? É só cirúrgico? Eventualmente tem que entrar com alguma quimioterapia? Enfim, as chances de cura, eu imagino que quanto mais precoce o diagnóstico, são maiores também, né? Exato. E a gente tem diferentes tratamentos para diferentes tipos de câncer e para diferentes estágios desse câncer. Então, tudo que a gente pega antes e menos desenvolvido, melhor. E aí, o que a gente tem de opções, né?
muitos a gente consegue fazer uma remoção cirúrgica, então você faz a retirada da lesão, principalmente nos carcinomas, e muitas vezes a gente resolve. O melanoma inicial também, muitas vezes a gente tira só a lesão e acabou. Mas se a gente tem algum outro tipo de complicação, a gente tem outros tratamentos para isso, né? Então, a gente pode ter, sim, radioterapia, que são para tumores que são mais invasivos ou tumores em locais de difícil acesso, né? Então, tem tumores que a gente tem dificuldade de operar, a radioterapia é uma opção. Existe também uma terapia que é chamada de terapia-alvo, que é uma terapia mais moderna, bem específica para alguns tipos, por exemplo, de melanoma. Então, é uma medicação que é feita para o paciente, que ela vai direto no tumor. Então, é mais eficaz. Também é para tipos de melanoma mais agressivos, né? Melanoma geralmente metastático, né? Que já tem outras distribuições no corpo. Existe também uma terapia com biológicos, em que a gente faz um aumento, um estímulo da produção do nosso sistema imunológico para combater essas células cancerígenas. E aí, indo para uma parte mais simples. Então, quando a gente tem tumores mais superficiais, porque tudo depende também do quão invasivo ele está dentro da pele. Mas os tumores mais superficiais, o carcinoma basocelular superficial ou o carcinoma espinocelular, que também está mais superficial na pele, a gente pode tratar com tópicos. Então, existem medicações que a gente faz em forma de creme, né? Que como se fosse entre aspas, tá? Um quimioterápico em forma de creme, que o paciente mesmo aplica em casa e que a gente consegue fazer nesses casos mais leves de câncer. Então, tem uma gama grande de tratamento caso seja diagnosticado os cânceres de pele. A gente falou um pouquinho também sobre os locais mais afetados, né? E assim, é uma coisa que eu até me lembrei, a questão dos olhos, né? A gente fala muito do protetor, né, solar, para proteger a pele, e a gente fala um pouco também sobre a questão da importância do uso dos óculos. E claro, com óculos de boa qualidade, com lente, né, que tenham um fator adequado de proteção, isso daí realmente é importante? Isso é realmente importante. A gente tem chance de ter câncer de pele corpo todo, inclusive na parte branquinha do nosso olho, na parte pigmentada do nosso olho. Então, existe melanoma nessa região. Então, precisa proteger. Lógico, tem formas e formas, né? A gente precisa ter uma proteção adequada e, geralmente, isso é feito com proteção física. Hoje, a gente não tem nenhuma disponibilidade de colírio com fotoproteção, por enquanto. O que a gente faz é básico, é o óculos mesmo. Mas é super importante, porque, às vezes, a gente faz uso de boné, que é proteção física, que é excelente, chapéu, faz uso do protetor solar, mas o óculos, ele não é só estilo. Ele tem uma função importante também. E aí, falando um pouco, doutora, sobre como proteger, né? Acho que você já começou a falar um pouco aqui da barreira física. Algo que faz parte da nossa vida hoje em dia é usar protetor solar, né? Espero que faça, porque precisa fazer, assim. É uma coisa que a gente enfatiza muito no consultório, mas eu vou te dizer que ainda não é um hábito de 100% dos brasileiros, e nem da maioria deles, tá? Dá um pouquinho de trabalho, né? Dá um pouco de trabalho. Dá um pouco de trabalho. Mas assim, é que nem escovar o dente. Se você colocar isso na sua rotina, vai ficar leve. E hoje em dia, assim, acho que antigamente a gente tinha uma barreira muito significativa no uso frequente do protetor, que era em relação à cosmética. Porque era aquela coisa, aquele creme melado, aquele creme que não tinha uma adaptação à pele do brasileiro, que é uma pele mais oleosa. Era um creme que tinha aquele cheiro de protetor solar, então as pessoas se incomodavam. Hoje em dia, os protetores solares são super modernos. Então, a gente tem protetor solar hoje com filtro antipoluição, com antioxidante, com vitamina C, com cor. Então, ele virou um produto que ele pode ser simples, como proteger do sol, e ele pode ser complexo, como ter um fator anti-envelhecimento junto. Então, hoje ficou muito mais fácil. Antimanchas também? Antimancha também, com certeza. Mas, infelizmente, não é um hábito de todo mundo ainda. Você falou sobre o filtro com cor. A minha dermatologista briga comigo porque ela quer que eu passe o filtro com cor. Exato. Então, fala para mim um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece, assim, a gente tem formas diferentes de proteger o rosto, né? Com filtros físicos e com filtros químicos. Os filtros físicos são filtros que têm uma propriedade de tentar fazer como se fosse uma película na pele, e eles querem refletir essa luz do sol, né? E a gente tem, esses filtros geralmente têm óxido de zinco e dióxido de titânio, e essas moléculas, elas são moléculas um pouco maiores. Então, os filtros físicos, eles têm uma característica de deixar a pele um pouco mais branca. Para que isso não aconteça, para que o paciente tope fazer uso desse filtro, que é um filtro excelente,
hoje a gente faz filtros que tem cor, porque aí a gente consegue colocar uma proteção legal, mas de forma que você não fique com o rosto branco, que você não passe esse filtro e fique com aquela sensação de estou com alguma coisa na pele. Então, o filtro físico, ele tem essa propriedade de rebater a luz, que é importante e que é algo que a gente usa muito nas peles manchadas. E ele também, essas substâncias que são as físicas, elas têm propriedade de proteger contra a luz visível, que é a luz azul, que é a luz de tela, de celular, de computador, de televisão. E essa é uma luz que ela não tem tanta relação com câncer de pele, mas ela tem muita relação com fotoenvelhecimento, ou seja, com o envelhecimento da pele relacionado aos danos do raio solar, e tem muita relação com o aumento de pigmento, com o escurecimento de manchas da nossa pele. Então, por isso que a sua dermatologista fica insistindo para você usar o protetor solar com cor, porque ele tem uma proteção extra em relação à pigmentação. Então, todos os pacientes de melasma e os pacientes de melasma todos saem do consultório com prescrição de proteção solar com cor, porque tem esse extra de proteção. Uma coisa também, as pessoas acham que as pessoas de pele mais escura, que têm mais melanina, elas têm ou não têm chance de ter câncer de pele, ou até realmente não preciso do protetor solar, não preciso porque a minha pele resiste bem ao sol. E acho que isso não é verdade, né, Patrícia? Não é verdade. Assim, a gente já tem esse conceito de que, realmente, a pele mais escura, né, a pele negra, ela tem uma proteção maior, ela tem mais melanina, isso é uma verdade. Mas a gente tem câncer de pele nessa população, muito. Muito nas regiões de palmas de mão, de plantas de pé, região de unha. E o que acontece é que, como existe ainda esse pensamento de que a pele negra é mais protegida, geralmente o que a gente vê é que esse diagnóstico desse câncer de pele ele é um pouco mais tardio. E aí, câncer de pele diagnóstico tardio é sempre mais chato de tratar. Então, é importante saber que tem um pouco mais de proteção, é verdade, mas precisa sempre olhar e precisa passar protetor. Por quê? Porque existem os danos dos raios solares na pele, independente se ela tem melanina ou não. E existe também um fator de envelhecimento cutâneo relacionado aos raios solares, que existe bastante na pele mais escura. A pele mais escura ela tem uma maior tendência de produção de melanina, ou seja, de pigmento. Então, ela tem uma tendência maior a manchar. Por isso que a gente tem mais melasma, que é uma manchinha mais específica, na pele que é um pouco mais escura. Os pacientes de pele escura que não usam protetor têm mais mancha no rosto, manchinhas daquelas pequenininhas que a gente chama de melanose. Então, precisa sim do protetor solar. Esse mito, ele tem caído por terra, mas a gente ainda precisa bater um pouquinho nessa tecla. E sobre os fatores de proteção solar? Aí a gente chega na farmácia, tem lá um protetor solar que vai do 15 até 99, a gente vê. Explica pra gente um pouco, doutora, qual que é essa diferença? A partir de determinado índice de fator de proteção solar já é o suficiente? Como que a gente deve fazer a escolha, talvez, melhor escolha? Do protetor, tá? Eu acho essa pergunta muito legal, porque eu acho que o fator de proteção solar, que é o FPS, ele é um conceito que não é tão bem entendido. Então, o que acontece é que esse fator de proteção solar, ele é relacionado à proteção do produto em relação à radiação UVB. A gente tem duas radiações, né? A gente tem a UVA e a UVB. A UVB é a que mais causa câncer, é a que causa o vermelhão da pele quando a gente se queima, tá? E o UVA, ele está mais relacionado ao fotoenvelhecimento. Então, quando a gente fala de FPS, o FPS é uma medida do quanto a pele está protegida da radiação UV. E como é que se calcula? Só para a gente ter uma ideia, como é que chega nesse número, né? A gente faz uma razão, então é uma proporção entre dois números, de quanto eu preciso de radiação, da quantidade de radiação que eu preciso para deixar uma pele vermelha, estando ela sem proteção, e qual que é a quantidade que eu preciso para deixar essa pele também vermelha, estando ela protegida. Então, vamos explicar isso de uma forma prática. O FPS 30, se você usar um protetor de forma adequada, com FPS 30, você tem 30 vezes mais proteção do que uma pele sem protetor solar. Então, você tem 30 vezes mais proteção em relação à quantidade de radiação UV que vai chegar na sua pele de uma pele não protegida, tá? E aí, o FPS 30, que é o que o Consenso Brasileiro de Fotoproteção indica para uso diário dos pacientes, ele já bloqueia 97% dessa radiação. É um super de um bloqueio,
né? Mas a gente precisa entender, para entender essas diferenças de fator de proteção, que o FPS não é uma medida linear. Então, quando a gente aumenta esse fator de proteção de 30 para 50, a gente aumenta de 97% para 98% de bloqueio. É um bloqueio importante? É, porque você vê que pessoas que estão protegidas com 30, elas ainda queimam, e pessoas protegidas com protetor 50 também. Mas é uma proteção que não é... A gente não tem um aumento tão grande de proteção de 30 para 50 e de 50 para 90. Né? Porque pensa só, de 50 para 90 eu posso aumentar no máximo 2% de proteção. Por isso que, hoje em dia, o FDA, ele recomenda, né, para as empresas que fazem, para as farmacêuticas que embalam seus produtos, que não coloquem esses FPS 80, 70 e 90, porque eles dão para o paciente uma falsa sensação de segurança, de que fator de proteção 90, você está super protegido. E o mais importante não é isso. O mais importante é você reaplicar esse protetor. Você precisa reaplicar esse protetor, sendo ele 30, 50 ou 90. E geralmente eles são mais caros também, né? E eles são mais caros, exato. Eles são mais caros. Então, assim, se você vai na Europa, você não tem fator de proteção 70. Você não vai achar isso. Os fatores de proteção na Europa são 50 mais. Sim. Porque a partir disso, é uma proteção alta, ponto. Né? Agora, eu preciso dizer que no meu consultório, eu recomendo fator de proteção alta para os pacientes. Por quê? Porque a gente não tem um costume de fazer um uso correto desse protetor. Por 2 motivos principais. Primeiro, porque a gente não aplica a quantidade correta. Geralmente, a gente aplica um pouco menos. E segundo, porque a gente não consegue fazer um uso passando da forma correta. Acho que uma coisa até importante sobre isso, as pessoas têm muita dúvida de como passar um protetor quando você quer usar mulheres, né? Homens também. Quantidade, maquiagem, base, de ordem, pode creme ser. hidratante. Como é que você lidar com essa situação? Olha, pensar que o protetor solar é sempre o seu escudo final. Então, você vai usar toda a sua rotina de skincare, todos os seus produtos antes do protetor. Vai lavar o rosto, vai passar um tônico, um sérum, uma vitamina C, e aí você vai vir com o protetor solar em cima. Existe uma situação que a gente não usa o protetor solar como último escudo, que o escudo final é o repelente. Então, quando você tem o repelente, ok, você vai usar primeiro o protetor solar e depois você vai passar o repelente. Mas, assim, o grande ponto é aplicar uma quantidade certa. A gente aplica pouco, a gente é econômico na aplicação do protetor. E aí, quando você é econômico, a diminuição da proteção solar é muito importante. Ela também é exponencial. Então, por isso que no meu consultório, para pacientes que são mais sensíveis, pele mais branquinha, paciente de melasma, eu gosto de uma proteção solar um pouco mais alta, porque ela me dá um tiquinho a mais de proteção, pensando em que tudo que eu tiver de ganho nesse paciente, melhor. A gente fala muito sobre você renovar a aplicação quando você está na praia, na piscina, e você acaba, quando você volta, você tem que renovar. Mas as pessoas também, às vezes, transpiram muito. Transpiram. E isso também é um fator que você acaba sendo necessário renovar o filtro solar também com a questão da transpiração. Com certeza. Com a questão da transpiração, né? Então, pacientes que fazem esporte com filtro solar precisa reaplicar. Por mais de longa duração que os filtros sejam, eles não têm essa capacidade de serem tão resistentes a suor e a água. Então, entrou na piscina, precisa reaplicar. Suou por muito tempo, precisa reaplicar. Mesmo os pacientes que estão tratando mancha durante o dia e que a gente está querendo fazer um clareamento dessa mancha, a gente tem uma tendência a pedir essa reaplicação durante o dia. Porque o filtro solar, mesmo com o suor da nossa pele normal, né? Não estou falando de um suor de exercício, né? Ele também né? A gente também tem uma perda do fator de proteção por essa transpiração. E até pegando o gancho dessa reaplicação, e aí falando um pouco do nosso universo, né? Nós, mulheres, a gente tem essa rotina, normalmente, né? Faz o skincare, passei o protetor solar. O pó compacto com fator de proteção solar, ele pode me auxiliar nesse processo ao longo do dia? Pode, super. Eu adoro o pó compacto para fazer reaplicação, porque eu acho muito difícil a gente colocar um creme para você aplicar no meio do dia. Um creme, né? Tô pensando num filtro solar em creme, né? Ou mesmo loção. É muito difícil você parar o dia para passar um creme no meio do dia. Isso é praticamente inviável de fazer de uma forma frequente, rotineira. Então, assim, a primeira aplicação do dia deve ser feita em creme, para que você tenha uma quantidade melhor desse protetor. E aí, a gente faz uma aplicação com pó, porque o pó a gente consegue aplicar de uma maneira mais fácil, elimina menos. Tem que ter em mente que o pó não tem a mesma
eficácia do creme, porque a gente não consegue colocar essa quantidade de produto ideal no pó. E a aplicação dele é um pouco mais irregular na pele, mas ele ajuda sim. Hoje a gente tem protetor solar em pó, que funciona muito bem para essa finalidade de reaplicar. Perfeito. Tem alguma quantidade, doutora? Eu já vi alguns vídeos. Precisa colocar um fio de loção, enfim, no dedo completo. Tem. Isso, assim, tem uma regra que chama a regra da colher de chá. Que, assim, é o mais prático que a gente conseguiu chegar para falar para a população o que eu aplico de quantidade, né? Então, assim, o rosto e o pescoço seria uma colher de chá. E o que simboliza uma colher de chá? Então, são os 3 dedos, né? O anelar, o dedo do meio e o indicador. Então, você coloca um fiozinho, né? Uma quantidade no anelar, no dedo do meio e no indicador. Isso seria a quantidade que você aplica rosto e pescoço, tá? Que é mais ou menos uma colher de chá. Então, assim, é uma quantidade razoável. A gente fala um pouco também sobre as roupas de proteção. As pessoas usam muito hoje, de fato, manga comprida, você falou do boné, isso realmente ajuda, Patrícia? Não, ajuda muito, assim. Hoje em dia, a gente tem as empresas desenvolvendo cada vez mais tecidos com tecnologia para fazer essa proteção. Então, são fibras que são mais fechadas, né? E elas têm, muitas delas passam por tratamentos químicos, exatamente com substâncias que a gente até usa nos filtros físicos, né? Que é o dióxido de zinco e o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Então, eles ajudam muito nessa proteção e são excelentes para crianças, por exemplo, porque é difícil ficar reaplicando protetor em criança. Bebês abaixo de 6 meses, a gente não pode usar protetor solar, então é uma solução excelente. Para aqueles pacientes que fazem esportes expostos, então ciclistas, nadadores, pessoas que fazem escaladas em montanhas, que também vão ter exposição maior aos raios UV. Então, essas roupas são excelentes e hoje em dia a gente tem uma gama gigante de opções. E a gente tem, inclusive, chapéus com essa proteção. Então, assim, é excelente o uso dessas roupas. E, assim, muitas vezes a gente tem que combinar com o uso do protetor solar, porque não dá para colocar a roupa inteira, né? A gente tem mãos que ficam de fora, rosto, orelhas que ficam de fora, e são regiões que a gente já tem bastante câncer de pele, então não dá para esquecer dessas regiões também. Acho que uma coisa também que acho que é importante da gente falar é sobre a questão de eu protejo muito o rosto, que acho que a parte que as pessoas se preocupam mais, e eu tenho exposição em outros locais. Quando o sol realmente atinge outras partes do corpo, ele ativa de qualquer forma o melanócito? Ele ativa com certeza. E assim, a gente precisa ter muito na ideia de que o sol é importante e muito significativo para a produção do câncer de pele, mas não é só o sol, né? A gente tem vários diagnósticos de câncer de pele em área fotoprotegida. Então, quando a gente fala, por exemplo, do câncer espinocelular em pessoas de pele mais escura, ele está na região anogenital, que é uma região que a gente expõe super pouco. Então, precisa ter isso em mente, que a gente precisa olhar a pele do corpo todo quando a gente está procurando câncer de pele. Porque, óbvio, a gente tem a radiação como um fator importante, mas não é só ela, né? E até falando um pouco sobre esse ponto, a gente está falando muito sobre exposição de luz solar, né? A luz solar, que é um dos principais pontos aí com relação ao câncer. E os outros tipos de exposição à luz? Exposição de tela, por exemplo. A gente trabalha o dia todo aqui na frente do computador. Ela tem um potencial para causar algum dano, algum prejuízo para a pele ou está mais relacionado só ao envelhecimento? Ela está mais relacionada ao envelhecimento. Então, assim, na verdade, o papel dessa luz visível, né, que é uma luz que vai numa faixa de 400 a 700 nanômetros, ela tem um papel mais elucidado recentemente. A gente não tinha muito conhecimento do que isso podia causar para a nossa pele. Existem poucos estudos relacionando o uso de telas com o desenvolvimento de câncer de pele, tá? Então, isso não é o que a gente se preocupa, mas tem muito estudo relacionado ao envelhecimento da pele e ao aumento de pigmentação, especialmente para telas que a gente usa mais perto. E assim, o que a gente não faz hoje, né? Se não com o celular perto do rosto. Exato. Então, quando a gente teve, assim, pós-pandemia, isso foi uma coisa que os dermatologistas notaram muito quando a gente voltou para o consultório. Os pacientes que tinham melasma, apesar da gente ter tido um momento em que as pessoas ficaram mais em casa, os pacientes voltaram piores, porque tinha muita exposição com tela. E essa luz de tela, ela realmente ajuda a pigmentar. Então, se você tem uma mancha que já está ali, ou um melasma, que é uma mancha extremamente reativa, ele vai pigmentar com o uso
com o uso dessas telas de uma forma mais prolongada. Acho que uma coisa também que eu queria perguntar é sobre a questão do diagnóstico. Quando você fala do diagnóstico, o paciente em casa, ele percebe uma alteração, ele vai até o dermatologista e o dermatologista tem alguns recursos diagnósticos. A gente vê hoje sendo muito solicitado a dermatoscopia digital para o diagnóstico. Eu sei que no consultório vocês acabam fazendo ali no olho, né, claro, com instrumentos que aumentam. Claro. Fala um pouquinho sobre a questão da dermatoscopia. Olha, a dermatoscopia é um exame que a gente já pratica há bastante tempo. A dermatoscopia, vamos explicar primeiro o que é, né? A dermatoscopia, na verdade, nada mais é do que uma análise das pintas com uma ferramenta que vai aumentar a visualização das características dessa lesão. Então, é como se fosse uma lente de aumento bastante potente, e aí a gente consegue fazer a análise de padrões dessa pinta. Então, a dermatoscopia é razoavelmente recente na dermatologia, mas ela veio se aprimorando de uma maneira muito rápida. Então, inicialmente, a gente fazia só com este dermatoscópio no consultório. E aí, já há algum tempo, a gente vem fazendo esse exame de uma maneira mais estruturada. Então, essa dermatoscopia que você está comentando, Cláudio, que é uma dermatoscopia mais estruturada, a gente faz. Antigamente, eram só alguns pacientes, só alguns dermatologistas que tinham no consultório. Hoje, a gente já tem em laboratórios que fazem esse exame. Então, o acesso disseminou bastante. E ele consiste em fazer foto dessas lesões. Então, essa câmera maior, nessa lente de aumento, faz foto dessas lesões, a gente deixa isso arquivado e vai acompanhando a evolução, né, que a gente já comentou aqui, que é super importante, das pintas, e vai acompanhando também o surgimento de novas lesões. Então, esse mapeamento ele é feito com uma foto do corpo inteiro do paciente, né, pele e corpo inteiro, e depois a gente vai marcando as pintas nos lugares em que foram tiradas as fotos e fazendo o armazenamento dessas imagens para fazer uma avaliação posterior. Você falou em foto, acho que é uma coisa importante. A gente tem várias regiões remotas no país onde eu não tenho a possibilidade de ter um dermatologista, um especialista. E acho que a foto hoje também, a foto feita na câmera, ela é um recurso que auxilia no diagnóstico. Ela é um recurso que auxilia no diagnóstico, com certeza. Mas vou te dizer que depende muito do que você usa de câmera para fazer essa foto. A resolução. A resolução. Porque isso muda muito do diagnóstico que eu vou conseguir te dar. Então, se é uma foto com uma câmera de paciente, que é geralmente uma câmera de celular, ela tem uma limitação grande em relação ao que eu consigo dar de diagnóstico, por exemplo, de uma pinta. Mas se eu estou fazendo isso com um médico numa região remota, que é um médico não especialista, mas ele já tem uma câmera melhor, ou ele consegue acoplar uma câmera no dermatoscópio, porque hoje tem vários dispositivos móveis que a gente faz o acoplamento do próprio celular mesmo no dermatoscópio, e aí o médico consegue mandar essa foto para um especialista. Aí a gente tem uma coisa que é muito bacana, porque aí a gente consegue fazer um diagnóstico de um especialista com uma ferramenta simples. Né? E aí fica uma coisa muito bacana. Fica uma telemedicina bem feita, fica um diagnóstico que consegue ser mais certeiro. Então, acho que isso houve uma disseminação da telemedicina que veio para ajudar, né? Eu acho que muito impulsionado pela medicina, pela pandemia, né? Impulsionou isso dentro da medicina. Eu acho que a gente tinha uma resistência maior e eu acho que essa porta ela foi aberta de uma forma bem positiva na pandemia e esse legado ficou. Não, eu acho que principalmente no país que a gente vive, né? Então, uma coisa não dá para comparar. Eu estou aqui em São Paulo com as pessoas que estão numa área de difícil acesso na região norte, né? Então, eu acho que isso é um recurso que nos auxilia bastante nesse sentido. E aí, entrando um pouquinho, a gente vai falar agora de um outro assunto que também é muito interessante dentro da dermatologia, que é só comentar um pouco sobre a parte estética. A gente falou até agora bastante sobre os câncer de pele, quais são os principais pontos para a gente se proteger, o que a gente tem que estar atento. E a gente vive num país, no Brasil, que valoriza muito a estética. Isso a gente sabe que culturalmente é muito importante para o brasileiro, tá sempre ali com cuidado, o que eu faço. Hoje em dia tem inúmeros procedimentos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto muitas pessoas com uma formação não adequada ingressando nesta área. Eu queria que você comentasse um pouquinho, doutora, porque eu percebo, a gente tem visto muitas notícias, muito polêmica em torno disso, então acho que é um ponto importante também para chamar a atenção das pessoas.
Camila, isso é algo que já vem acontecendo há bastante tempo e eu acho que nos últimos anos aumentou de uma forma muito significativa. A gente tem muitos profissionais não médicos fazendo procedimentos que o Conselho de Medicina caracteriza como procedimentos médicos, né? Existe uma brecha na lei que permite isso, então a gente acaba que esses profissionais continuam fazendo essas aplicações e a gente vê muitos procedimentos relacionados a peelings, né? A gente teve um caso recente de uma complicação grave que levou a óbito num paciente que fez um peeling de fenol com uma pessoa que não tinha formação médica nem estética, né? Mas hoje a gente vê muito, e o que chega bastante para a gente no consultório são pacientes que fazem preenchimento com outros profissionais. E, lógico, o preenchimento, ele é um procedimento pouco invasivo, né? Porque ele não é um procedimento em que a gente faz grandes intervenções no paciente, mas ele é um procedimento que ele pode ser, sim, perigoso, no sentido de que a gente trata de áreas nobres do nosso rosto. Então, a gente trata de áreas que têm vasos, que têm ligações importantes com vasos nobres, que fazem, por exemplo, a irrigação do nosso olho, do nosso nariz, que levam, inclusive, para regiões do nosso cérebro. Então, é importantíssimo a gente ter um conhecimento da anatomia do rosto para que seja feito um procedimento seguro, né? Infelizmente, a gente já teve casos de procedimentos com preenchimento de nariz, em que a pessoa teve necrose, perdeu uma parte do nariz. A gente teve, infelizmente, um outro procedimento de preenchimento, né? Estou falando de coisas que a gente tem na mídia, tá? Isso é super conhecido. Preenchimento dessa região temporal, né? Que é essa região lateral do rosto, que acabou gerando um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, a gente tem repercussões muito graves, né? O procedimento em si, quando você pensa que ele é só, entre aspas, colocar um gel de ácido hialurônico no rosto da pessoa, ele não é um procedimento complexo. Mas se você tem dimensão do que você está aplicando, aonde você está aplicando e qual o potencial nocivo desse produto, ele é um procedimento que ele tem que ser feito com muito cuidado. Então, lógico que a gente está aqui falando de complicações muito graves, mas tem complicações mais leves que também são chatas, né? A gente tem oclusão, ou seja, entupimento de vasos pequenos, em que a gente tem necrose de pequenas regiões do rosto, a gente tem formação de nódulos, que é super comum, né? Que ficam pequenas bolinhas que não saem. A gente tem uso, hoje em dia, de produtos que não são exatamente adequados para serem feitos como preenchedores, né? Ou produtos de baixa qualidade, porque o que a gente faz hoje em dia é o uso de produtos que sejam reabsorvíveis. Mas a gente tem uma gama tão grande de produtos e vou te dizer que hoje o mercado da dermatologia está sendo inundado por novas marcas e novos produtos, tanto de toxina botulínica quanto de ácido hialurônico. Então, a gente tem produtos bons, a gente tem produtos de qualidade, mas a gente tem muitos outros produtos. E esses produtos, quando eles são aplicados, a gente muitas vezes não sabe o que eles vão gerar. Eles geram nódulos, eles geram infecções, eles geram inflamações que vão e vêm. E o que a gente acaba recebendo no consultório, muitas vezes, são as complicações. Porque é muito fácil, entre aspas, a gente fazer um procedimento, mas tratar da complicação e do problema do paciente é difícil. Então, isso acaba vindo para a área médica. Acho que uma orientação que você daria é que as pessoas realmente procurem um profissional adequado, qualificado, que tenha formação em dermatologia. E eu acho, Cláudio, que o ponto também é como você procura esse profissional. Porque o profissional, às vezes, que você julga qualificado, será que ele tem essa qualificação? Porque hoje em dia as pessoas olham muito no Instagram. Ah, mas ele é um médico que tem uma rede social, um Instagram, um TikTok, ou ele faz vídeos, é um médico que é muito conhecido. Poxa, mas você olhou se ele tem formação para isso? Ele tem CRM, ele tem o título de especialista como dermatologista, como cirurgião? E é fácil hoje as pessoas não olham isso. Confirmar Cláudio. Isso no site do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina. Você consegue ver se ele tem um título especialista. É isso, era aí que eu queria chegar. Essa é a parte importante, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu olhei, ele é um médico bem indicado. Não, eu olhei, mas tem que olhar no registro. Porque a quantidade de profissionais que não têm registro, e vou dizer, mesmo profissionais médicos que não têm esse registro, é gigante. Uma coisa importante que nós, como profissionais médicos, o médico ele pode realizar procedimentos sem ter a especialização ou título especialista. É isso. Mas o que a gente traz aqui é que o ideal
que as pessoas realmente procurem profissionais que tenham a formação de especialização e o título de especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no caso. É isso. Porque aí você já tem uma garantia de uma formação. Lógico que garantia a gente não tem de nada na vida, mas é um ponto a mais para você entender que tipo de profissional você está lidando. Porque as pessoas não procuram isso, Cláudio. As pessoas esquecem desse fator. Isso é super importante. Ah, não, com certeza. Eu acho que hoje em dia a gente fica muito movido por rede social. E aí tem aquele recurso, né? O antes e o depois. Você fala, nossa. Ficou ótimo. Não, mas eu vi os procedimentos dele, maravilhoso. fica maravilhoso. E pode ficar mesmo. Exato. Mas assim, será que ele sabe tratar a complicação? Será que o Principal. procedimento dele ficou bom mesmo ou isso foi só uma foto? Sim. Né? Ou só vai para o Instagram aquelas que O que ficaram deu realmente certo, bom. ninguém mostra, né? A parte que não ficou tão bom. Não, eu acho que você citou um ponto muito importante, muito relevante, doutora, que a gente está falando principalmente de rosto, né? Nesse caso. É uma área nobre. Então, assim, quando você vai fazer algum outro tipo de procedimento, não sei, uma punção de mama, alguma coisa, você não procura qualquer pessoa para fazer esse procedimento. Então, acho que a gente tem que seguir essa mesma lógica para a questão estética aí com relação aos profissionais. E aí, seguindo também um pouco nessa linha, não só estética, a gente falou bastante aqui de estética do câncer de pele, e já passamos um pouco também sobre a questão da telemedicina e como que esse recurso pode nos auxiliar. Como que você vê o futuro da dermatologia, né? O que tá chegando, o que tem de novo? A gente vê que tem bastante recurso, mas como que você vê, se enxerga isso? Olha, Camila, eu sempre gostei, e é algo que eu uso muito no meu dia a dia, os recursos de tecnologia. E, assim, a inteligência artificial, ela veio para ficar na medicina e na dermatologia não é diferente. Então, o que já tem algum tempo e hoje de uma forma um pouco mais estruturada é uma inteligência artificial que faz uma análise desses padrões de lesão, que era exatamente o que a gente estava conversando sobre a dermatoscopia. Então, a forma que a gente faz a identificação das lesões que precisam ser retiradas ou lesões que são potencialmente malignas é por uma análise de padrões. E isso a gente aprende a fazer e vai aprimorando conforme a gente vai treinando. E a inteligência artificial e esse machine learning, que é a máquina aprendendo a fazer, ele está bastante desenvolvido já nessa área. E hoje a gente tem já softwares que fazem essa análise de padrões de pintas tão bem quanto ou melhor do que experts dermatologistas que fazem essa análise. Então, eu acho que vem como um recurso bastante poderoso para auxiliar no diagnóstico e auxiliar na triagem desses pacientes. Hoje, a gente tem esses mecanismos mais como triagem, né? Então, ele acaba selecionando e aí a gente faz uma análise mais com o médico mesmo, mas eu sinceramente acho que no futuro a gente vai ter uma inteligência artificial que vai fazer essa análise e a gente vai usá-la, sabe? Eu acho que a gente não precisa ter receio de inteligência artificial e de nada da tecnologia, porque isso vem sempre para nos auxiliar. Eu acho que principalmente na medicina a gente não tem como substituir esse contato interhumano, interpessoal. Eu acho que isso é sempre o mais valioso que a gente vai ter, mas eu acho que vem como uma ferramenta poderosíssima para fazer com que a gente tenha diagnósticos mais precisos, para que a gente tenha diagnósticos mais rápidos e para que a gente tenha um acesso talvez mais barato num futuro a todos esses tipos de exame. Então, eu sou uma super entusiasta de inteligência artificial, sempre gostei e eu acho que vem como algo muito positivo, né? A gente tem também uma coisa bem moderna relacionada à dermatologia, que são as impressoras 3D. Então, hoje a gente tem impressões 3D que já conseguem fazer uma impressão de uma pele bem parecida com a nossa pele do corpo. E tem empresas como a L'Oréal que estão fazendo a impressão de pele para fazer teste de produto. Tem empresas que também já fazem com a intenção de usar em cirurgias, né? Então, quando a gente tem cirurgias grandes, que a gente não consegue fazer um retalho, falta um pedacinho de pele ali para cobrir, a gente também tem possibilidade de fazer impressão 3D. Lógico que isso numa escala pequena, mas eu acho que para um futuro isso vem para uma escala maior. E ainda
tem um conceito bem legal que entra na área da estética, que são impressoras 3D que vão fazer formulações direcionadas para cada paciente. Isso para mim, eu acho que é o futuro, um futuro próximo e um futuro bem interessante de você ter algo bem tailor-made, algo feito para você. Então, a ideia medicina de precisão, medicina de precisão, exatamente. Que a ideia é que você tenha uma análise das características da sua pele. Então, pele oleosa, pele mais seca, pele sensível. Ele vai fazer um mix de ativos e vai fazer a impressão de um creme para você, para a sua pele, para aquela sua condição. Então, assim, acho que essas são as duas mais inovadoras. Agora, a gente tem algo que já é bastante presente, que é um futuro, mas um futuro mais real, já mais palpável. Mais próximo. Que é a terapia regenerativa, que é o fato de você usar recursos, sejam eles tópicos, seja de procedimento, seja de, enfim, do mix dos dois, para fazer regeneração da pele. E aí essa regeneração entra tanto para cicatrização, quanto para prevenção de envelhecimento. Então, essa terapia, a gente pode usar conceitos de exossomos, de PDRN, que são moléculas e produtos mais modernos, que vão fazer regeneração da pele de uma maneira mais intensa. E a ideia é que você consiga prevenir o envelhecimento e retardar esse envelhecimento da pele. Então, assim como fazer regeneração de tecidos também. Então feridas que estão abertas, com dificuldade de cicatrização, você tem esses produtos como carreadores de fator de crescimento que conseguem fazer essa regeneração mais intensa. Pesquisa com células-tronco também para fazer essa terapia de regeneração. Isso já tem muita coisa sendo feita e também acho que é uma área que vai desenvolver, porque já está aí. Maravilha, doutora, muito obrigada. Quero obrigada agradecer a sua presença imensamente. Obrigada, adorei vir aqui conversar com vocês. Foi um papo super gostoso. Assim, eu estou super aberta. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma dica, podem me mandar. Eu acho que essa troca de experiência, essa troca de informação é sempre importante. Então, te agradeço. Obrigada, Cláudio. Obrigado demais, Patrícia. A gente vai deixar as referências da Patrícia, né? As pessoas que quiserem tirar Perfeito. dúvida, entrar em contato, né? E também, né, aonde você atende, para a gente poder esclarecer as pessoas realmente em relação a esses fatos importantes que nós falamos aqui hoje. Muito obrigada, pessoal. Acompanhe os nossos próximos episódios nas nossas plataformas digitais.